Rodri, o vencedor da Bola de Ouro deste ano, concedeu uma entrevista que pegou muitos fãs de futebol de surpresa. O meio-campista espanhol comentou sobre o momento em que, durante a cerimônia de premiação, parte do público começou a gritar "Vini, Vini, Vini!", enquanto ele subia ao palco. Ele também compartilhou onde colocaria Vinícius Júnior em seu ranking pessoal dos melhores jogadores da temporada, uma escolha que gerou bastante repercussão. Será que Rodri foi genuíno em suas palavras ou estava apenas tentando aliviar a pressão? Acompanhe até o fim para entender como essa entrevista trouxe uma nova perspectiva à polêmica que já estava em discussão desde a premiação. A temporada de 2023-2024 ficou marcada por grandes atuações e momentos memoráveis, mas a escolha de Rodri como vencedor do prêmio surpreendeu muitos. Desde que o resultado foi anunciado, surgiram debates sobre os critérios de avaliação e a justiça da decisão, envolvendo fãs e especialistas em todo o mundo do futebol. Muitos esperavam que Vinícius Júnior, que teve uma temporada excepcional, fosse o premiado. Por isso, quando Rodri subiu ao palco e foi recebido com gritos de apoio a Vini, não foi apenas uma manifestação de torcida, mas uma prova de que o público questionava a escolha. Afinal, por que um jogador que fez tanto em campo como Vinícius foi preterido por tantos votantes? Será que a premiação reflete de fato o que acontece dentro das quatro linhas? Durante a entrevista, Rodri não fugiu do assunto e admitiu que a situação foi desconfortável. Foi inesperado ouvir Vini, Vini, enquanto eu estava lá. Mas entendo, isso faz parte do futebol. As pessoas têm suas opiniões e o futebol é pura emoção, disse o espanhol. Ele defendeu sua vitória dizendo: "Para mim, a consistência é o que mais importa. Acho que fui o jogador mais constante da temporada." Porém, essa explicação, embora educada, gerou ainda mais questões. Será que a consistência é mais relevante do que brilhar em momentos decisivos que podem definir uma temporada e levar um time à vitória? A fala que mais chamou a atenção, no entanto, foi a posição que Rodri deu a Vinícius Júnior em seu ranking pessoal. Ele afirmou que colocaria Dani Carvajal em segundo lugar e Vinícius em terceiro. Para muitos, isso foi surpreendente. Embora Carvajal seja um jogador importante e talentoso, ele não teve o mesmo impacto que Vinícius ao longo da temporada. O que levou Rodri a fazer essa escolha? Ele estava apenas evitando mais controvérsias ou realmente expressava uma opinião sincera, porém polêmica? As críticas à premiação da Bola de Ouro não são novidade. Cristiano Ronaldo, dono de vários prêmios, já havia expressado sua insatisfação com o processo de votação, afirmando que a credibilidade da premiação estava em risco. "Conheço bem como esses sistemas funcionam", disse ele, insinuando que as escolhas nem sempre são tão objetivas quanto deveriam. Com cada edição, as discussões sobre a transparência e os critérios de escolha ganham mais força, e o caso de Vinícius Júnior trouxe ainda mais combustível para essa discussão. A revelação de que um jornalista cometeu um erro técnico e deixou Vinícius fora do top 10 apenas aumentou a desconfiança. O jornalista admitiu o erro e anunciou que deixaria o comitê de votação. Mas isso basta para restaurar a confiança no processo? Outro detalhe que provocou indignação foi a justificativa inusitada de um dos votantes, que escolheu Rodri porque ele tem elegância e formação acadêmica. Desde quando a formação escolar se tornou critério para ser o melhor jogador de futebol? Vinícius Júnior, com suas jogadas brilhantes e atuações decisivas em jogos importantes, foi deixado de lado por razões que nada têm a ver com seu desempenho em campo. Esse tipo de justificativa só reforça a dúvida sobre a validade das premiações e sobre quem realmente merece o título de melhor do mundo. Rodri também refletiu, durante a entrevista, sobre a percepção que os prêmios têm tanto para os jogadores quanto para os torcedores. Entendo por que muitos acreditam que essas premiações perderam relevância. Mas acredito que, se a ideia é reconhecer o melhor,
é necessário ter critérios claros, disse. Apesar dessa autocrítica, a colocação de Vinícius em terceiro lugar foi vista como uma tentativa de reconhecer que havia controvérsias. No entanto, isso não diminuiu o impacto da escolha. Afinal, Vinícius Júnior teve uma temporada incrível, cheia de gols, assistências e atuações decisivas. O que mais ele precisaria fazer para ser reconhecido como o melhor? O jogador brasileiro continua sendo uma das figuras mais notáveis do futebol mundial, não apenas por seu talento, mas por sua capacidade de enfrentar desafios. Ele passou por críticas, episódios de preconceito e pressões que poderiam afetar qualquer atleta, mas respondeu de forma exemplar, mostrando que seu futebol transcende as dificuldades. Isso levanta a questão: fatores fora do campo influenciam a decisão dos votantes? É justo que alguém que enfrentou tanto ainda precise provar seu valor tão intensamente? Rodri encerrou a entrevista expressando respeito por todos os jogadores que estavam na lista da premiação, incluindo Vinícius. Todos os indicados tinham seus méritos, mas entendo que, para muitos, as escolhas não refletiram o que aconteceu em campo, concluiu. Essa é a crítica de muitos. Se a premiação não está alinhada com o que acontece nas partidas, qual é seu verdadeiro valor? A Bola de Ouro já foi vista como o maior reconhecimento na carreira de um jogador, um símbolo de excelência. Mas será que ainda carrega o mesmo prestígio? Com cada nova polêmica, a confiança dos torcedores diminui. Como restaurar a credibilidade de uma premiação que já foi tão respeitada? Talvez seja necessária mais transparência e uma revisão dos critérios. Sem isso, cada vez mais jogadores e torcedores continuarão questionando se esses prêmios realmente têm o mesmo significado de antes. O caso de Vinícius Júnior é um exemplo claro. Ele brilhou em campo, superou adversidades e manteve seu nível de atuação. Isso reforça a ideia de que a premiação falhou em reconhecer quem realmente fez a diferença na temporada. Se o futebol é decidido em momentos cruciais, por que um jogador que foi tantas vezes decisivo não foi reconhecido como o melhor? Além dos torcedores, ex-jogadores e comentaristas também têm se manifestado. Muitos defendem que é preciso valorizar o desempenho real em campo, e não critérios subjetivos que distorcem a realidade. Vinícius simboliza essa diferença entre o que é visto em campo e o que é premiado fora dele. Enquanto isso, a discussão sobre a validade da Bola de Ouro continua. Será que um prêmio que ignora atuações como a de Vinícius pode ser um verdadeiro reflexo do que o futebol tem de melhor? Se não houver mudanças, as próximas edições podem perder ainda mais credibilidade. E você, o que acha? Vinícius Júnior foi injustiçado na premiação? Rodri merecia o troféu ou foi uma escolha controversa? Deixe sua opinião e participe dessa discussão sobre o que realmente importa no futebol.